Os doentes de fibromialgia querem que seja considerada doença crónica para terem mais apoios. Há 200 mil pessoas diagnosticadas e os especialistas admitem que podem ser muitas mais. A doença pode provocar dores incapacitantes, mas os doentes dizem que ainda é muito desvalorizada pelos médicos e pela sociedade. A fibromialgia foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde há mais de 30 anos. Fadiga e dor, por vezes intensa, perturbações do sono, do humor e problemas de memória são alguns dos sintomas associados à doença que, numa fase aguda, pode tornar-se incapacitante. Se persistirem por mais de 3 meses, é possível afirmar a fibromialgia sem sequer fazer nenhum outro exame que não seja para despistar doenças associadas. Os exames complementares de diagnóstico não estão alterados nos doentes com fibromialgia. Se estiverem, não se deve à fibromialgia. E os exames de imagem e outro tipo de exames são também normais. O diagnóstico é um diagnóstico exclusivamente clínico. O diagnóstico não é difícil. Falta sensibilização e falta um reconhecimento dos direitos e da importância do sofrimento que lhe está associado. Anabela Pelican tem 66 anos. Não se lembra que idade tinha quando começou a ter dores, mas diz que piorou com a entrada na adolescência. Ter que lidar com colegas que achavam que muitas vezes eu não ia porque não queria. E depois acabam por deixar de nos convidar, não é? O diagnóstico chegou quando já tinha 40 anos. Eu já sei o que é que tenho. O não sabermos o que é que se passa, e muitos médicos na altura pensarem que isto podia ser psicológico, que era da minha cabeça, e eu pensei, mas eu sinto dores derivadas da minha cabeça. Portanto, foi um descanso para mim. Eu sei, vou ter que viver, então vamos lá. Viver com medicação. Viver com medicação. Trabalhou como secretária executiva até se reformar. Apesar das ausências e das limitações que a doença provocou ao longo do percurso profissional, garante que nunca foi discriminada por isso. Felizmente, adaptaram muito bem o meu local de trabalho, as cadeiras, e foi lá uma empresa para eu escolher as cadeiras com quem eu me adaptaria mais. Eu podia me levantar, caminhar um bocadinho, porque às vezes quando estamos muito tempo sentadas, a nossa rigidez é instalada e nós temos muita dificuldade em voltar a andar. Claro que chega a uma altura que é difícil termos uns horários de entrada, quando eu de manhã acordo e a minha rigidez matinal nem me deixa quase mexer. Eu digo que a minha cabeça acordou, mas o corpo não. A compreensão que a Anabela teve no local de trabalho é exceção, porque na maioria dos casos o desconhecimento tende a provocar a marginalização, assim como a exclusão laboral. Infelizmente não é bem reconhecida pela sociedade em geral, pelos empregadores, pela segurança social, pelas leis do país e até, infelizmente, eu diria, por muitos médicos. Claramente precisamos de sensibilizar todas essas esferas para o peso que esta doença representa para quem sofre dela. Ela é reconhecida pela Direção-Geral de Saúde desde 2003, para efeitos de baixa temporária. O que acontece depois é que, a nível de legislação, não há o suporte de apoio em termos de se a pessoa vai para uma junta médica, como recorrem tabelas que não estão ajustadas, a pessoa não consegue fazer uma avaliação de incapacidade mais real. Mas tem que trabalhar. Em cada 10 mulheres há um homem com fibromialgia. Miguel Antunes é um desses casos. Aos 53 anos foi obrigado a parar e deixar a empresa onde trabalhou durante 30 anos. Algo difícil até nos primeiros meses ter um período de baixa para poder descansar. Depois desse período optei por deixar de trabalhar completamente e esperar. A fibromialgia não consta da lista de doenças crónicas e os doentes queixam-se da falta de apoios quando já não conseguem trabalhar mais. Os doentes ficam pendurados. Felizmente tenho uma certa almofada que existia e que me estão a permitir neste momento recuperar a minha saúde. Não é? Fui reformada por invalidez mais cedo, não pela fibromialgia, claro. Não é? Não pela fibromialgia? Não, foi por outras patologias. 3 associações de fibromialgia entregaram em dezembro na Assembleia da República uma petição com mais de 8.000 assinaturas. Pedem que a Tabela Nacional de Incapacidade seja revista e atualizada. Cerca de 200 mil portugueses sofrem da doença, mas médicos e associações afirmam que o número deverá ser superior. E aqui?
Ramalho Yanes sugere que o país